E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade no livro de Lucas, capítulo 21. A conspiração para matar Jesus. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia tinha grande receio do povo, o pacto da traição. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Jesus e os discípulos na Páscoa. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que ceiamos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejais que o preparamos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes, no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E em seguida tudo encontrava conforme Jesus lhes havia predito, e prepararam a Páscoa. A última Páscoa de Jesus. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai o cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele que, por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Seja o maior como quem serve. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deverá ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores deles, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Jesus prediz a traição de Pedro. Simão Pedro Simão, Simão, disse Jesus,
eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Lutar pela vida e pelo reino. Em seguida, Jesus os inquiriu: Quando eu vos enviei sem bolsas, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentiste falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: De nada. Então Jesus os advertiu: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi... Tá onde? Dá pra pegar ali, dá pra ver não? Pode pegar ali. Pode pegar, não dá pra ver não, pode pegar. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: É o bastante. Jesus sai para orar no monte. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o monte das oliveiras. E os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: Orai para que não venhas a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo no céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas a cair em tentação. Jesus é preso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou uma grande multidão, seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para o saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo, estás traindo o Filho do Homem. Ao perceber o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: Deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então voltou-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que havia chegado para prendê-lo. Inquiriu-lhes: Vieste contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião. Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendeste a mão contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Pedro nega a Jesus. Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e se assentaram ao redor dela, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali na luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: Mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem também o viu e afirmou: Tu és um deles. Mas Pedro o contradisse: Homem, eu não o sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: Homem,
não sei o que estás falando. E falando ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro retirou-se dali e chorou amargamente. Jesus é humilhado e torturado. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam. Profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? E lhe dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Jesus diante dos líderes judeus. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, então os chefes dos sacerdotes, quando os mestres da lei, e Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Se tu és o Cristo, declara-nos. Então Jesus lhes respondeu, se vou-lo disser, não acreditareis em mim, assim como eu vos questionar. Tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus, ao que todo lei queriam. Ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhes afirmou, vós dizeis que eu sou. Diante disso exclamaram todos, por que precisamos de mais testemunhas? Posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Bom, pessoal, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!